Nas próximas aulas vamos estudar propriedades de campos de vetores. O nosso objetivo é, de fato, chegar a entender o teorema de Frobenius. Que é o que diz esse teorema? Vocês podem considerar um subfibrado de dimensão k do fibrado tangente. É uma pergunta natural é quando é que esse fibrado é de fato integrado. Ou seja, quando é que existe uma partição da nossa variedade em subvariedades imersas de dimensão k, tais que cada uma dessas variedades é sempre tangente à distribuição em todo ponto. Tá. Para chegar a esse teorema, mesmo para enunciar esse teorema, a gente precisa introduzir o cochete de Lie de dois campos de vetores. E a maneira mais simples de dar essa definição é usando a correspondência que existe entre campos de vetores infinito e derivações do espaço de funções de classe infinito. E, de fato, esse é o objetivo da nossa aula atual. Por que essa correspondência é interessante? Porque vamos conseguir definir o cochete de dois campos de vetores sem necessidade de usar coordenadas locais. Vamos dar uma definição completamente intrínseca. Então, hoje vamos estabelecer essa correspondência. Primeiro vamos identificar o espaço tangente é uma variedade em um ponto com um espaço de derivações de germes, tá? Em esse ponto, e a continuação veremos que os campos de vetores infinito podem ser identificados com o espaço de derivações de funções de classe infinito na variedade. Vamos considerar na aula de hoje a relação entre campos de vetores e derivações. Tá. Inicialmente vamos definir os espaços de germes. Então, vamos considerar M uma variedade, tá? Sem bordo, e X um ponto da variedade, tá? Fixamos uma variedade em um ponto da variedade. E agora vamos considerar uma R-álgebra, que seriam as funções de classe infinito que estão definidas em uma vizinhança aberta do ponto X na variedade M, tá? O conjunto aberto pode ser qualquer função de uma vizinhança de X na reta, que seja de classe infinito, é considerada como um elemento da nossa R-álgebra. E agora vamos definir uma relação de equivalência em esse espaço de funções. Tá? Dizemos que duas funções de fato estão relacionadas se existe uma vizinhança W de x contida na interseção, na interseção dos domínios de definição, onde as duas funções são iguais. Tá? Isso aí faz sentido porque temos que, como W está contido na interseção dos domínios de definição, a restrição de f a W e a restrição de g a W estão bem definidas, e o que vamos pedir é que sejam iguais, tá? Para algum W. Tá? Existe um W tal que essa propriedade acontece, ou seja, as duas funções são iguais em uma pequena vizinhança do ponto X. Tá. O conjunto de classes é também uma R-álgebra que vamos denotar com esse símbolo aqui. Vai ser simplesmente a R-álgebra de germes de funções de classe infinito na vizinhança do ponto X. É o espaço de germes de funções infinito em X. Tá? É claro, dada qualquer função de classe infinito definida em uma vizinhança de X, a gente pode considerar a classe da função. E vamos usar essa notação aqui, tá? Essa classe de f, e aqui colocamos o x para que fique claro, tá? Em que espaço de germes estamos trabalhando, ok? Tá, então, o que queremos ver inicialmente é o espaço tangente a uma variedade em um ponto como um conjunto de derivações, tá? Então, temos um vetor tangente a m em x e um germe de função sem infinito definido na vizinhança de x, tá? Considere uma curva, tá? Gama de classe infinito, tá? Que em zero a curva passa pelo ponto x e a derivada de gama em zero é o vetor tangente u, tá? Isso aí a gente já sabe que, por definição, a derivada de gama em zero é simplesmente a diferença de gama em zero
aplicada ao vetor 1, tá? Que é um vetor tangente em 0 a esse intervalo, tá? O espaço tangente aqui, a esse intervalo, é o intervalo vezes R. Então, vamos pedir que seja uma curva passando por x, cujo vetor tangente, cuja vetor derivada de gama em 0 seja igual a 1. Tá? Aqui temos a definição de gama linha é 0 e vamos definir a u aplicado a um germe de função f como sendo a derivada da composição de gama com f em relação a t no ponto 0. Tá? Isso aí. É bem fácil ver que isso, de fato, não depende da escolha de gama. Claro, sempre que em 0 a curva passe pelo ponto x e a derivada seja igual a 1. Mas é fácil ver que não depende da escolha de gama, por exemplo, usando a regra da cadeia. Tá? Outra coisa que também podemos ver é que independe da escolha das coordenadas. Se vocês têm um campo de vetores que está definido na vizinhança do ponto x, vamos supor que a gente tem x, um campo de vetores de classe infinito definido em U, onde U é uma vizinhança do ponto x, a gente pode, é fácil ver que o vetor tangente definido pelo campo no ponto x está aplicado ao germe da função sin infinito f no ponto x, desculpa, a derivada em relação a t da composição de φ sub t e f em t igual a 0, onde φ sub t é o fluxo do campo de vetores x em tempo t. Tá? Então, claro, quando vocês fixam o ponto x, bom, aqui, claro, está faltando o x, obviamente, mas quando vocês fixam o ponto x, essa aqui é uma curva, tá? Que em 0 passa por x, porque claro, o resultado de percorrer o fluxo em tempo 0 é ficar no mesmo ponto, e a derivada, a curva φ sub t de x, quando a gente varia t em t igual a 0, é exatamente o campo, tá? Essa aqui é uma curva integral do campo. Então, por essa razão, a gente pode aplicar a definição. E claro, essa definição tá, que funciona perfeitamente. Se a gente, por exemplo, quer dar esse valor, bastaria, se a gente quer encontrar o resultado de aplicar U a um germe de função f, a gente só precisaria encontrar um campo tal que o valor de x no nosso ponto x seja igual a u e aplicar essa definição. Tá? Todos os campos que coincidem no ponto x com u, obviamente, vão dar o mesmo valor. Mas uma coisa que é interessante desse ponto de vista é que a definição que tem aqui não depende para nada da escolha das coordenadas. Então, em particular, a gente tem que essa definição aqui também vai independer da escolha das coordenadas, o que é algo bastante legal. Ou seja, temos que, independendo da escolha, a gente pode sempre definir qual é o valor de um vetor tangente m em x sobre um germe de função em x. Tá? Uma questão interessante é saber como é comportada essa derivação em coordenadas locais. Então, claro, a gente pode considerar coordenadas locais, tá? Em essas coordenadas locais, vamos ter que o nosso campo de vetores vai ser algo dessa forma. Tá? Vamos ter uns campos de vetores coordenados que estão dados por essa parametrização. E o que acontece é que é bem simples de conferir que se vocês consideram o resultado de aplicar o campo de vetores x em um ponto x sub 0, tá?
e aplicamos isso a um germe de função em x sub 0, isso aqui é simplesmente a sub 1 em x sub 0, vezes a derivada de f em relação a x sub 1 no ponto x sub 0, e por aí vai, tá? Tá, algo que pode ser conferido imediatamente, por exemplo, considerando para o campo de vetores constante, tá? A gente para encontrar esse valor aqui só precisamos, de fato, conseguir um campo que tem o mesmo valor em x sub 0, então aqui a gente poderia considerar essas funções como sendo a sub 1 igual a sub 1 de x sub 0 e assim por diante. É bem fácil, por exemplo, usando essa propriedade que a gente viu de que o valor de esse vetor tangente aqui é obtido derivando a composição de f com o fluxo do campo de vetores x, é bem fácil ver que a expressão é essa. Então, a gente sabe de fato se temos um vetor tangente, como seria no caso aqui, o vetor tangente a sub 1 de x sub 0, essa parcial de x sub 1 e assim por diante, a gente sabe como aplicar esse vetor tangente a germes. É simplesmente usando essa fórmula. Então, conhecemos o comportamento de essa aplicação, definida a derivação induzida por um vetor tangente em coordenadas locais. Tá, é claro que U vai ser R linear, tá? É óbvio porque a derivada de uma soma é a soma das derivadas, e a derivada de um produto de uma função é um número real, e o número real vezes a derivada da função. Então, isso aqui é linear. E também temos que, sendo uma derivada, cumpre a regra de Leibniz. A derivada de um produto vai ser derivada do primeiro vezes o segundo no ponto x, mais o primeiro no ponto x vezes a derivada do segundo. Então, temos essa propriedade, que é simplesmente a regra de Leibniz para a derivada de um produto. Tá? O fato de cumprir essa regra implica que é uma derivação. Agora a gente vai ver a definição, mas essencialmente a definição é essa. Tá? Consideramos uma aplicação do espaço de germes na vizinhança do ponto x na reta. E dizemos que uma derivação, se é R linear, e além disso cumpre a regra de Leibniz. A gente já viu que um campo de vetores cumpre as duas propriedades, então é de fato um campo de vetores, ou seja, a aplicação induzida por um campo de vetores no espaço de germes na vizinhança do ponto x vai ser uma derivação. Então, a gente definiu de maneira natural uma aplicação entre o espaço tangente a m em x e o conjunto de derivações do espaço de germes de funções de classe infinito definidas na vizinhança do ponto x. Tá? Agora queremos ver que a aplicação que a gente definiu do espaço tangente a m em x no espaço de derivações do espaço de germes de funções de classe infinito na vizinhança do ponto x é de fato um isomorfismo de espaços vetoriais. Tá? Uma coisa que podemos ver, tá? Que é interessante antes de começar a prova das derivações, é que a derivação da uma derivação da função constante igual a 1 é sempre igual a zero. A imagem por uma derivação da função constante igual a 1, porque aqui vocês podem colocar a derivação do produto dessa função com ela própria, e pelas propriedades de uma derivação, vai ser a derivada do primeiro vezes o valor do segundo germe no ponto x, que vai ser igual a 1, mais o primeiro no ponto x, ou seja, 1 mais vezes, desculpa, a derivada de 1 em x. E claro, para que isso aqui seja verdadeiro, para que esse valor seja igual a duas vezes ele próprio, isso aí só pode acontecer se a derivação aplicada à função constante igual a 1 sempre atinge o valor zero, independendo de qual seja a derivação. Além disso, também temos que, se consideramos uma função constante,
a derivação também é igual a zero para essa função constante. Porque a gente tem que isso aqui vai ser a derivação de c vezes a função constante igual a 1, e a gente usa aí que a derivação é R linear. Então, temos que vai ser igual a c vezes a derivação aplicada à função constante igual a 1, mas a gente já sabe que isso aí é zero. Então, para qualquer função constante, o valor da derivação, de qualquer derivação, é sempre nulo, tá? Então, temos a nossa aplicação que envia o espaço tangente a m em x no espaço de derivações, tá? Do espaço de germes de funções de classe infinito definidas na vizinhança do ponto x, e que associa a cada vetor tangente uma derivação. E, de fato, se o vetor tangente é a sub 1 parcial de x sub 1 mais pontos mais a sub n parcial de x sub n, onde a gente está fixando umas coordenadas locais, o d sub 1, o a sub 1, a sub 2, a sub n são números reais, e d sub 1 no ponto aplicada a função ao germe de f é simplesmente a sub 1 vezes a parcial de f em relação a x sub 1 no ponto x, e por aí vai, tá? É a soma de a sub j vezes a parcial de f em relação a x sub j. Ok? Então, essa aplicação é claramente linear. Além disso, é claramente injetiva. Porque se vocês têm que, em um ponto, a derivação é nula, tá? Em particular, quando vocês aplicam essa derivação às x sub j, o resultado tem que ser zero. Mas quando vocês aplicam a derivação a x sub j, obtemos a sub j. Então, se a derivação é nula é porque todos as sub j são iguais a zero. Então, essa aplicação aqui, além de ser linear, é R linear, também é claramente injetiva. E o que a gente quer mostrar é que, de fato, é sobrejetiva. Que toda derivação pode ser escrita dessa forma, tá? Como uma combinação linear com coeficientes reais dos campos coordenados. Isso. Então, vamos mostrar esse resultado, e com isso a gente tem o isomorfismo entre o espaço tangente M em X e o espaço de derivações de germes de funções de classe infinito, tá? Então, vamos trabalhar em coordenadas locais. Vamos considerar que estamos trabalhando no ponto A, que tem coordenadas a sub j, tá? Em Rn, tá? Então, há um ponto de Rn. Ok, e agora a gente vai dar uma expressão para qualquer função de classe infinito. Então, f seria um germe de função de classe infinito definido na vizinhança do ponto A, tá? Então, o que a gente pode ver é que f de x menos f de A vai ser a integral entre 0 e 1, usando o teorema fundamental do cálculo, da derivada em relação a t de f de A mais t vezes x menos A. Tá? Tudo isso t de t. Isso aí é simplesmente o teorema fundamental do cálculo. Tá? E vale para todo x na vizinhança do ponto A, porque f, o representante, está definido na vizinhança do ponto A. Agora a gente tem que, usando a regra da cadeia, isso aí vai ser a integral entre 0 e 1 da soma desde i igual a 1 a Hn, tá? Da derivada parcial de f em relação a x sub i no ponto A mais t vezes x menos A. E agora temos que derivar a iésima coordenada dessa expressão em relação a t. Tá? É simplesmente a regra da cadeia. Mas isso aí é simplesmente x sub i menos a. Tudo isso aí d dt. Tá, como x sub i menos a não depende de t, a gente pode colocar a integral linear. Temos que isso aqui vai ser a soma desde i igual a 0
igual a 1, desculpa. Desde igual a 1 Hn, tá? Da íntegra entre 0 e 1 da derivada de parcial de f em relação a x sub i no ponto A mais t x menos a d dt, e tudo isso aí multiplicado por x menos a. E o que acontece é que essa função que temos aqui é uma função também de classe infinito, tá? Que a gente pode, é uma função, claro, que depende de x. Mas é uma função de classe infinito que a gente pode chamar, por exemplo, toda essa parte aqui de g sub i de x. Tá. Então, o que a gente vai dizer aqui é que é bem fácil calcular o valor no ponto A da função. Tá? O valor no ponto A é simplesmente a integral entre 0 e 1. Se x é igual a isso aqui é 0, então é o valor, é a integral entre 0 e 1 de uma função constante, que é a derivada parcial de f em relação a x sub i no ponto A. E claro, como é a integral entre 0 e 1, isso aí é simplesmente a derivada parcial de f em relação a x sub i em A. Então vamos escrever essa relação que a gente encontrou. Temos que f de x vai ser igual a f de A mais a soma desde igual a 1 a Hn de y sub i de x vezes x sub i menos a sub i, tá? Aqui seria menos a sub i, desculpa. Ok? E, além disso, sabemos que o valor de y sub i no ponto A é simplesmente a derivada parcial de f em relação a x sub i no ponto A. Tá. Então, o que acontece agora? Que a gente vai ver que essa derivação é uma combinação linear dos campos coordenados no ponto A sub i, tá? Dos vetores do espaço tangente coordenados. Tudo bem. Então vamos lá. Se eu tenho uma derivação qualquer, ok? O que eu posso agora é ver o seguinte: qual é a derivação aplicada a f? Tá, vai ser a derivação aplicada a f de A, tá bom? Na verdade que seria aqui ao germe no ponto A, mas tudo bem. A f de A mais a soma de y sub i de x vezes x sub i menos a sub i. Tudo bem, mas a gente sabe que qualquer derivação aplicada a uma função constante é zero. Então, essa parte aqui a gente pode esquecer. E agora a gente usa que a derivação é linear e que cumpre a regra de Leibniz. Então, o que vamos ter em consequência que vai ser a soma desde igual a 1 a Hn da derivada da derivação das funções y sub i vezes, claro, o valor dessa função aqui no ponto A, mas esse valor é zero, porque a sub i menos a sub i é zero. Então, essa parte também podemos esquecer, mais a soma do valor de y sub i no ponto A, mas esse valor está aqui, é a parcial de f em relação a x sub i em A. Então, temos a parcial de f em relação a x sub i no ponto A, vezes, tá? Agora, a derivada de essa aplicação, tá? Então, vamos ter o d de x sub i menos a sub i, tá? Desse germe. Tudo bem. Então, a derivada do germe de f no ponto A vai ser igual à soma desde igual a 1 a Hn das derivadas parciais de f em relação a x sub i no ponto A vezes o resultado de aplicar a derivação a x sub i menos a sub i. Tudo bem. Mas aí acabou. Porque a gente pode considerar agora, tá? O vetor tangente u, que é igual à soma desde i igual a 1
Hn do resultado de aplicar a derivação a x sub i menos a sub i, isso aí é um número real, vezes a parcial em relação a x sub i. Pronto, a gente tem que a derivação associada a esse vetor tangente u, tá? Cumpre que quando a gente aplica essa derivação a x sub i menos a sub i, obtemos a mesma coisa que a gente obtém quando aplicamos d. Tá, isso aí é óbvio por construção. Mas tudo bem, duas derivações que coincidem nas funções x sub i menos a sub i coincidem, porque temos essa fórmula aqui. Se coincidem a x sub i menos a sub i, coincidem, tá? Sobre qualquer função. Então, isso quer dizer que, de fato, d igual a d sub 1, então, toda derivação, de fato, pode ser escrita dessa forma, e toda derivação é a imagem pela aplicação que a gente estava considerando de um vetor tangente. Então, tem um isomorfismo entre o espaço tangente a m em x e o espaço de derivações de germes de funções de classe infinito na vizinhança de x. Tá? A gente mostrou que essa aplicação era linear, que era injetiva, e de fato ver que agora toda derivação é a derivação associada a um vetor tangente implica que também é sobrejetiva. Tá? Vamos continuar pesquisando a relação entre campos de vetores e derivações. Então, vamos considerar o espaço de funções de classe infinito definidas em uma variedade. Aqui, esse espaço é simplesmente, como falei, o espaço de funções de classe infinito. E vamos definir uma derivação dessa R-álgebra com uma aplicação do espaço de funções infinito em ele próprio, que é R linear e que satisfaz a regra de Leibniz. D aplicada a um produto de duas funções é a derivação aplicada a primeira vezes g, mais a primeira função vezes aplicada a derivação da segunda. E isso deve acontecer para qualquer escolha de funções de classe infinito f e g. Tá? Então, um campo de vetores induz uma derivação. Porque vocês têm que... se a gente tem uma aplicação de classe infinita, uma função, qual seria o valor em um ponto x sub 0? A gente considera x em x sub 0 e aplica isso ao germe de f em x sub 0. Tá? Como esse vetor tangente induz uma derivação no espaço de germes, é imediato conferir que o operador definido dessa forma é R linear e que, além disso, cumpre a regra de Leibniz. Então, por essa razão, temos que todo campo de vetores induz uma derivação. Então, temos uma aplicação do espaço de campos de vetores de classe infinito nas derivações das funções de classe infinito e queremos ver que é bijetiva. A parte mais difícil é mostrar que de fato é sobrejetiva. Então, para isso, vamos considerar uma derivação, tá? E queremos ver que essa derivação, de fato, induz derivações nos espaços de germes. Então, vamos fixar um ponto x sub 0 na nossa variedade I. E o nosso objetivo agora é mostrar que se temos dois germes se temos f e g, que são funções de classe infinito, mas os germes dessas funções coincidem no ponto x sub 0, então d de f e d de g coincidem no ponto x sub 0. Tá? Isso aí vai permitir ver que a derivação induz derivações nos espaços de germes. Tá, então o que acontece é que a gente pode chamar f menos g de h. Aí temos que o germe de h em x sub 0 é o germe da função nula, tá? E
o que a gente quer mostrar é que cada função nula é enviada, obviamente, em zero, tá? Então, o que precisamos mostrar que a diferença, ou, desculpa, a derivação desculpa, no ponto x sub zero é igual a zero. Isso é o que a gente precisa mostrar, tá? Se a gente conseguir isso, temos essa propriedade aqui, que vai ser bem interessante para a gente. Tudo bem. Mas aí o que acontece é que vocês têm uma vizinhança, que podemos chamar U. U é uma vizinhança aberta de x sub zero, onde temos que a restrição de H a U é identicamente nula. Tá? E agora vamos considerar uma função, seja, podemos chamar alfa, uma função de classe sem infinito, tal que alfa é igual a 1 na vizinhança de x sub zero, e o suporte de alfa está contido, está contido em 1. Tá? Podemos considerar essa aplicação de classe infinito. Tá? Então, temos uma situação em que aqui temos o U, H restrito a U é igual a 0, alfa é igual a 1 na vizinhança de x sub 0, e o suporte de alfa está contido em 1. Alfa é, de fato, uma aplicação de classe infinito, tá? Que vocês podem obter pelas técnicas que a gente usa quando mostramos a existência de partições da unidade. Tá? Então, o que acontece é que a gente pode multiplicar agora, pode considerar a função 1 menos alfa vezes h. Tá? Essa função é uma função que é identicamente igual a h. Tá, você tem que pensar que, por exemplo, fora de u, o valor de 1 menos alfa vai ser igual a 1. Então, vamos ter h igual a h. Mas quando estamos aqui, ou fora, sim, no complementar de u acontece isso. Quando estamos em u, temos que h é zero. Então, isso aqui é zero vezes alguma coisa igual a zero. Então, essa igualdade acontece sempre. Então, se a gente quer calcular a diferencial ou a derivação d aplicado a h no ponto x sub zero, isso aí vai ser a mesma coisa que a derivação aplicada ao produto de 1 menos alfa e h, obviamente no ponto x sub zero. Agora a gente aplica a regra de Leibniz, tá? Que é satisfeita por qualquer derivação, em particular pela nossa derivação d. E vamos ter a derivação aplicada a 1 menos alfa vezes h, mais, claro, tudo isso no ponto x sub zero, mais 1 menos alfa vezes a derivação aplicada a h, tudo isso no ponto x sub zero. Tudo bem, mas alfa é igual a 1 na vizinhança de x sub zero, então 1 menos alfa é igual a 0 na vizinhança de x sub zero, em particular isso aqui é 0. Tá? Então, a segunda parte é 0. E temos que h é igual a 0 na vizinhança de x sub 0. Então, isso aqui também é 0. Tá? Então, temos que 0 mais 0, ou seja, 0. Que era o que a gente queria mostrar. Então, o que temos que para saber o valor em um ponto, só precisamos saber, quando temos uma derivação d, aplicamos a uma função f para saber o valor da derivação d aplicada a f no ponto x sub 0, só precisamos conhecer o germe da função f no ponto x sub 0. Tá? Usando esse resultado, a gente tem que, dado uma derivação do espaço de funções de classe infinito, podemos agora definir, tá? Podemos
definir de maneira natural uma d sub x, ou sub x sub 0, que seria uma derivação do espaço de germes de funções de classe infinito na vizinhança de x sub 0. E qual seria qual seria essa d de x sub 0? Se a gente considera um germe, claro, o negócio é que a d só está definida, a gente tem que usar o valor da d, mas a d só está definida para funções definidas em todo M. Então, a gente pode, de novo, encontrar, existe uma g que está definida em todo M, tal que o germe de g em x sub 0 é igual ao germe de f em x sub 0, de novo usando essas step functions que aparecem no teorema das partições da unidade, que aparecem quando a gente trata esse problema. Tá? Então, tudo bem. A gente, por definição, define essa derivação como sendo d aplicado a g, está bem definido porque g é uma função de classe infinito, no ponto x sub 0. E pronto, pela propriedade que a gente mostrou, a definição independe da escolha de g, porque se a gente considera outra função global, tá, que tem o mesmo germe, a gente sabe que esse valor vai ser o mesmo. E é claro que vai ser R linear, que de fato vai ser uma derivação. Então, temos que para cada d, temos um d de x sub 0. Tá? Temos uma derivação no espaço de germes no ponto x sub 0. Tudo bem. Mas agora, esse espaço de germes é isomorfo ao espaço tangente, a variedade M no ponto x sub 0. Então, vocês podem considerar x, tá? O campo de vetores definido da maneira seguinte, como sendo d de x sub 0, esse d de x sub 0 interpretado como um vetor tangente a M em x sub 0. Tá? E dessa forma, a gente tem um campo de vetores, tá? Bom, por enquanto não sabemos nada da diferenciabilidade, definido em M. Tá? Tudo bem. Então, temos a nossa derivação e o nosso x. Tá? O negócio é que o x claramente vai ser um campo de vetores sem infinito. Tá? Porque vocês podem usar coordenadas locais, tá? Para conhecer, em coordenadas locais, o campo tem que ter essa forma, mas para saber quais são os coeficientes a subir, a gente só tem que aplicar o campo a uma função que seja localmente igual ao x sub i. Tá? E como essas funções são sem infinito, os a sub i varia, são funções sem infinito. Então, a gente obtém que de fato, essa seção que a gente tem do fibrado tangente é uma seção de classe infinito. Tá? Ok? E agora a derivação associada a x é exatamente igual a d, porque as derivações locais associadas em todos os pontos são as mesmas. Então, por essa razão, se a gente tem que d de f, consideramos d de f e x de f no ponto x sub 0, são sempre iguais para todo x sub 0. Isso aí para todo x sub 0 e de fato para todo f. Então, por essa razão, temos que a derivação está induzida pelo campo de vetores. Ou seja, a aplicação que a gente tem entre os campos de vetores e as derivações, a gente vê que é sobrejetiva. É claramente R linear, é fácil ver que é injetiva, tá?
Se vocês têm um campo de vetores que vai dar a derivação nula, é porque em qualquer carta local os coeficientes são zero, então o campo de vetores é o campo nulo. Então, o núcleo dessa aplicação só contém um campo nulo. Então, essa aplicação, de fato, é um isomorfismo, tá? Que identifica os campos de vetores sem infinito com as derivações das funções de classe sem infinito. Na próxima aula definiremos o cochete de Lie de dois campos de vetores e também a derivada de Lie de um campo de vetores em relação a outro. E de fato veremos que esses dois conceitos coincidem. A gente usará a identificação para mostrar um resultado bem interessante, que os fluxos locais de dois campos de vetores comutam se e somente se os campos de vetores comutam, ou seja, o cochete de Lie dos dois campos é identicamente nulo. Muito obrigado pela sua atenção.